a galera que fala demais de ferramentas para conquista, técnicas e tal, e fala muito pouco sobre valores internos que mudam tudo, cara, que fazem assim, tipo, foda-se a técnica que você tem, foda-se se você estuda isso ou não, já te deixa um cara muito mais atraente, um cara muito mais, cara, um cara muito mais homem mesmo, assim. Recentemente, né, esse livro aqui, que a gente falou agora há pouco, No More Mr. Nice Guy, um livro, assim, que para quem tá no desenvolvimento social, masculino e tal, não é um livro que tem nada a ver com pua, com conquista, sedução, é um livro que fala do relacionamento intrapessoal, inicialmente, a tua relação de você com você mesmo, e aí sim você se relacionar melhor com as mulheres e com as pessoas através disso. É um livro que eu recomendo pra caramba. Vamos tocar pau nesse assunto aqui, porque é um assunto, assim, que, tipo, é pouco falado, a galera que fala demais de ferramentas para conquista, técnicas e tal, e fala muito pouco sobre valores internos que mudam tudo, cara, que fazem assim, tipo, foda-se a técnica que você tem, foda-se se você estuda isso ou não, já te deixa um cara muito mais atraente, um cara muito mais, cara, um cara muito mais homem mesmo, assim. Um cara mais homem, né? Tipo... um homem mais homem. E, cara, qual foi o insight, assim, sei lá, o maior insight que tu teve com esse livro? O que tu mais, assim, sentiu que agregou para ti, que depois tu foi passar para os seus alunos, para o teu público? Cara, eu acho, assim, eu não vou nem dizer que foi com o livro em si, porque quando eu li o livro, eu já estava... Eu já tinha vivido bastante coisa na prática e já tinha tirado as minhas próprias conclusões, assim. Pode crer. E cara, eu acho que o maior problema que o livro, no caso, apresenta e trata, é essa ideia fantasiosa que muitos homens têm, né? Não vou dizer a maioria, eu acredito que seja a maioria, mas sei lá, de que se a gente for bonzinho, as mulheres vão gostar da gente, entendeu? Sim. Porque a gente vê, velho, a gente é condicionado a pensar dessa forma. Os desenhos da Disney fazem isso, os filmes de Hollywood fazem isso, as novelas da porra toda fazem isso. Que tipo, velho, se você for o cara bonzinho, no final você vai estar com a princesa, sacola? E tipo, brother, aí tem uma galera que já leva para outro lado. Não, o bonzinho não se dá bem, então você babaca. Não é essa a questão. A questão não é essa. A questão é a seguinte: ser um cara, por exemplo, educado, um cara agradável, um cara solícito, prestativo, isso são um cara generoso, né? Um cara generoso. Isso são características positivas, totais positivas. Sim. Inclusive, incorporam vários aspectos do arquétipo rei, que é uma parada foda. Só que o que acontece? Ser um cara, agora eu fico até arrepiado para falar sobre isso, ser um cara bom, ser um cara generoso, pá, não sei o quê, não deixa uma mulher molhada, não deixa uma mulher com tesão, sabe lá? Total, total. E é isso que a galera, a princípio, não entende, porque o cara acha que se ele for bonzinho, se ele fizer tudo para agradar a mulher, pá, não sei o quê... Ele vai conquistar o aspecto sexual, e não vai nunca, velho. Não tem a ver, sacola. E o livro até fala disso. Na verdade, esse mindset de, porra, vou ser bonzinho porque ela vai gostar de mim, chega a ser manipulador, né? Exato. Exatamente. É tipo, esse cara, na verdade, ele é tão... Esse é um cara muito pior do que qualquer cara que aprende uma técnica de atração e trabalha isso. Ele é tão babaca quanto o cara bad boy, filho da puta, que só escrotiza a mulher, entendeu? Exatamente. Eles são faces opostas do mesmo nível de babaquice, digamos. Exatamente. Até porque esse cara, ele é um cara que consegue ir mais além. Muitas vezes o cara que é escrotão, ele pode gerar uma primeira atração na mina, tal, a mina pode ficar afim do cara, querer dar pro cara e tal, mas assim, a curto, médio prazo, ela não vai se envolver emocionalmente nesse sentido que ela pode se envolver com um cara que é um manipulador desse nível, o cara que fica ali fazendo todas essas manipulações, essas chantagenzinhas emocionais, tal, né, o cara fica usando de ferramentas manipuladoras para satisfazer suas próprias necessidades, porque o cara acha que ele não pode diretamente falar isso. Eu não posso falar pra mina que eu tô a fim de comer ela. É muito, vai ser muito bizarro. Então eu tenho que fazer 1000 joguinhos emocionais aqui e é exatamente isso que é muito pior, né? Aí você já toca em outro ponto que é fundamental, que é isso, velho. Tipo, eu entendo, assim, que tomar toco
pode não ser a experiência mais agradável do mundo para todos os homens. Agora, eu particularmente, eu rio, a galera que me conhece aí pessoalmente, o Naka, o Rodrigão, o Abel, que os caras estão ligados que eu tomo uns tocos, tipo, absurdo, e eu fico rindo igual um coringa, assim, igual um palhaço louco. Exato. Esses dias eu lancei um vídeo aqui no canal que teve um pouco, sem dúvida, teve um pouco de inspiração desse livro. E eu falava o seguinte, né? Uma coisa que, cara, quase ninguém percebe. Quando você estuda coaching, PNL e tudo mais, você não consegue olhar muito para a face do passado do ser humano. Porque a proposta do coaching, da PNL e tal, ela é uma mudança de comportamento, de atitude mais rápida, olhando para o panorama presente e te levando para o panorama futuro. Porém, né, eu acho que também é muito importante você ter o viés, por exemplo, da psicologia, onde você entende o porquê que esse comportamento foi criado, porque muitas vezes isso te ajuda a derrubar essa crença, a derrubar esse comportamento. Então, quando você percebe que você, por exemplo, começou a ser bonzinho lá na infância, quando você lidava com rejeições, com abandono, com abuso, com alguma coisa que muito provavelmente aconteceu, porque, cara, ninguém tem uma criação perfeita dos pais. Tipo, os pais não são perfeitos, eles não passam, nenhum ser humano é perfeito, ele não passa a ser perfeito quando ele vira pai ou mãe. Então, muito provavelmente você vai ter uns primeiros traumas, uns primeiros desafios na tua infância. E aí, até aí tudo bem. O problema é o cara usar esses mesmos mecanismos de defesa que ele criou na infância na vida adulta. Então o cara não matura emocionalmente. Se quando ele era moleque ele achava que ele não tinha que falar que ele tinha um problema e tal, não sei o quê, porque essa era a melhor forma de lidar com algum tipo de rejeição, com algum tipo de abandono e tal, brother, não é a melhor forma de você lidar com isso hoje. Tipo, se a mina tá te rejeitando, você não falar pra ela que tu tá afim dela e ficar sendo o ombro amigo, o amigo gay dela, não vai te levar pra onde tu quer chegar, velho. E o cara às vezes não percebe isso, ele precisa ter esse puta, então é isso, então tô fazendo isso porque de repente, sei lá, porque eu tinha uma mãe que me confundia com o marido. Tipo assim, ela não tinha um marido presente, que conversava, que acompanhava, tal, aquele cara que trampa 50 horas por dia e não fica em casa, e a mãe começa a ter, até no livro ele fala, né, das relações, assim, emocionalmente dependentes entre mãe e filho, e a mãe meio que faz do filho um companheiro marital. E aí o cara cresce nessa pegada, tipo assim, se ele foi bonzinho pra mãe, se ele foi obediente, se ele foi legalzão, se ele foi super educado, fazia tudo que a mãe pedia e tal, e ele teve uma boa relação com a mãe, ele acha que ele vai ter que estender esses mesmos tipos de comportamento com qualquer mulher na vida dele para ele ter um relacionamento saudável. E ele não vai ser um terreno de um bobo que só vai ser usado e que a mina em pouco tempo vai querer um outro cara para poder satisfazer os outros aspectos sexuais dela, que não vai ser com esse cara. Isso se ele não se der mal, ela continuar com ele a vida inteira e ele se fuder pro resto da vida, né?